Olá, seja bem-vindo ao curso de Reprodução dos Seres Vivos voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de Sistema Genital Masculino. O aparelho genital masculino é um mecanismo simples. Trata-se de um equipamento produtor de células sexuais e do meio semilíquido pelo qual elas se encaminham para o exterior. Algumas tubulações que terminam no órgão ejetor do pênis completam o aparelho. Então, o aparelho é todo esse que a gente consegue observar na imagem: uretra, pênis, vesícula seminal, próstata, ducto diferente, epidídimo, testículo. Então, essas são as principais partes do aparelho genital masculino. Normalmente, os órgãos genitais do homem produzem ininterruptamente as células sexuais. O homem tem apenas um período de fertilidade que se inicia com a adolescência e às vezes só termina em idade muito avançada. Então, pessoal, isso é bastante interessante para vocês fixarem, porque o homem tem apenas um período de fertilidade, e ele se inicia na adolescência ou na puberdade e só vai terminar em idade avançada. Então, esse período de fertilidade masculina ocorre em quase todo o tempo da vida do homem. Então, os testículos e as vias espermáticas. O aparelho genital masculino, então, ele é formado basicamente pelos testículos, que são as glândulas sexuais, e por unir rede de tubos chamados vias espermatômicas. Então, a gente tem aqui, tá, pessoal, as vias espermáticas na imagem e os testículos. As vias espermáticas inicia-se nos próprios testículos, formando uma extensa rede de condutos de calibre muito variável que termina na uretra. Esta tem a sua maior porção no interior do pênis, constitui o canal de Paredes, que comunica a bexiga com o exterior, conforme a gente consegue observar aqui na imagem ao lado, pessoal. E o epidídimo? O epidídimo constitui estruturas genitais independentes e foram comparados pelos anatomistas a um pequeno verme no qual distinguem cabeça, corpo e cauda. A cabeça, que recobre o polo superior do testículo, é formada por um aglomerado de minúsculos canais que saem dos testículos enrolados com novelos compoetos. Conforme a gente consegue observar aqui mesmo. Aqui a gente consegue observar o epidídimo ou a cabeça, conforme foi falado. Então, pessoal, aqui está o epidídimo. O duto ejaculator. Denomina-se duto ejaculator um tubo que nasce na confluência excretora das vesículas seminais. Então, pessoal, tem que crescer confluência dos excretores das vesículas seminais, com os canais diferentes. Tal denominação é imprópria, pois essa estrutura não participa da ejaculação. Então, o ducto ejaculador, ele não participa da ejaculação do homem, tá ok, pessoal? E as glândulas exócrinas? As glândulas do aparelho genital masculino têm secreção externa, são vesículas seminais. A próstata e as glândulas bulboretrais, localizadas no interior da bacia. As vesículas seminais são dois sacos musculares alongados, com mais ou menos 7 centímetros de comprimento, que constituem prolongamento ou desvios de circuito fechado dos canais diferentes. Então, pessoal, agora a próstata. A próstata, pessoal, é uma glândula mais conhecida pelos problemas que acarreta, sobretudo na velhice, do que por suas funções normais. Tem a forma e o tamanho de aproximadamente uma castanha e se localiza em torno da uretra, logo depois que sai da bexiga.
Então, pessoal, aqui a gente está vendo a próstata bem aqui, conforme a gente observa aqui na imagem, tá ok? E o pênis, pessoal, a gente não poderia deixar de falar do tão famoso pênis. O pênis, então, é o órgão masculino que conta na união sexual. Constitui-se de 3 estruturas fundamentais, de forma cilíndrica e tecido atualmente elástico. Então, pessoal, para vocês verem todo o aparelho genital masculino, tanto interno quanto externo, aqui a gente tem a pele do pênis. No início aqui está todo o pênis. A gente tem um ramo genital nervoso. A gente tem um duto diferente. Então, pessoal, esse aqui todo é o sistema genital masculino, tanto internamente quanto externamente. É bom lembrar, pessoal, para fixar mesmo, que os retículos ou as gônadas, que são os testículos, são gônadas masculinas. Eles contêm em seu interior tubos muito finos que envolvem denominados tubos semíferos, no interior dos quais ocorre a formação de espermatozoides. Estes são conduzidos até o epidídimo, outro conjunto de tubos, onde permanecem armazenados até completarem o processo de maturação. Tanto os testículos quanto o epidídimo localizam no chamado saco escrotal, uma bolsa que se projeta para fora do abdômen e mantém sua temperatura entre 34,5 e 35 graus Celsius, ligeiramente abaixo do corpo, necessário para prolongar a vida dos espermatozoides. Os testículos também produzem e liberam hormônios sexuais masculinos, que é tão chamado a testosterona. A partir da puberdade, a pele do saco escrotal fica ligeiramente mais escura e coberta por pelos pubianos. Além disso, a gente tem os ductos genitais, que essas estruturas compostas de tubos, câmaras e glândulas permitem a saída dos espermatozoides durante a ejaculação. Também chamados de vias seminais, são formadas pelos canais diferentes, tubos que partem de cada epidídimo e terminam no ducto ejaculatório, único que desemboca na uretra, dentro do pênis. Diversas glândulas acessórias produzem substâncias que nutrem, dão mobilidade e protegem o espermatozoide. 2 delas, as glândulas seminais, localizadas paralelamente a cada canal diferente e lateralmente à bexiga urinária, e produzem um líquido nutritivo, o fluido seminal, que nutre o espermatozoide. Esse fluido é lançado nos ductos ejaculatórios e formam aproximadamente 60% do volume do sêmen. A próstata, maior glândula acessória do sistema genital masculino, localiza-se abaixo da bexiga urinária. Ela produz uma secreção viscosa que se junta ao fluido seminal e tem função de neutralizar a acidez dos resíduos da urina encontrados na uretra e na vagina. As glândulas bulboretrais, localizados em cada lado da próstata, e produzem um líquido lançado na uretra com o sêmen durante a ejaculação. Já o pênis, pessoal, é o órgão masculino que realiza a cópula ou coito. Possui uma estrutura que permite o aumento de tamanho, que a gente chama de ereção, e a penetração na vagina durante o ato sexual. Suas 2 cavidades internas, denominadas corpos cavernosos, enchem-se de sangue durante a excitação sexual, ocasionalmente a ereção. Além disso, existem também a uretra, um canal comum ao sistema genital e urinário que elimina a urina ou sêmen, a parte terminal do pênis, onde se abre a uretra e a glande, uma região mais alargada que pode estar revestida pela pele do pênis ou prepitício, ou ficar totalmente exposta durante a ereção. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre sistema genital masculino. Obrigado por assistir. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá!